Boa tarde a todas e a todos, de novo. Eu sou o Gustavo Lemos, eu sou mestre em artes visuais, fui orientando da Rosângela Leotti, né, sou do grupo GIP, da Unesp. Meu trabalho de mestrado foi uma investigação falando muito rapidamente, né, do capitalismo como sistema de feitiçarias. E a algoritmação é um dos desdobramentos dessa pesquisa, né? Eu apresento a algoritmação como um dos feitiços do capitalismo, né? Eu preparei um texto, eu peço desculpas por ler, mas por mais que ler não seja tão bom, eu acho que ainda vai ser melhor do que se eu tentar falar, porque, enfim, eu tenho certeza que eu vou me enrolar, não estou com isso ainda muito bom o suficiente para fazer uma apresentação inteligível. Então, acho que é melhor ler, tá? E provavelmente eu vou ter que ler um pouco rápido também para não passar do tempo. Mas eu espero que, lendo rápido, dê tempo de fazer algumas perguntas, né? Porque eu acho que vai melhor. Então, algoritmação da vida. Chamo de algoritmação uma maneira específica de negociar regimes coletivos de existência em crescente grau de simbiose a uma estrutura técnica responsável por mediar inúmeras atividades humanas, cotidianas e profissionais, e que é capaz também de medir e registrar seu próprio funcionamento e de admitir ações regulatórias em si mesma, diminuindo a necessidade de que essas ações sejam dirigidas às agentes humanas. A algoritmação é comprar de acordo com sugestões, conversar com ouvintes selecionadas, receber anúncios customizados, tomar decisões políticas, econômicas, médicas, legais, etc., com base em modelos computacionais de cenários possíveis que levam em conta uma determinada série de fatores, em boa parte selecionados pelos programadores dos algoritmos ou por seus financiadores. Penso a algoritmação como uma das feitiçarias do capitalismo. Esse pensamento máquina tem a razão de ser naquilo que ele me permite em relação aos algoritmos, nas ações que ele habilita e potencializa. Entendo que feitiçaria é uma operação na qual não se pode notar, sem iniciação ou admissão de mistérios, continuidade entre gestos e efeitos. Em outras palavras, quando um gesto é executado por humanas e não humanas, e não se pode perceber a continuidade pela qual esse gesto resulta num efeito, há feitiçaria. Por exemplo, eletricidade é, segundo esse pensamento máquina, um feitiço razoavelmente bem conhecido e controlado, assim como a arte, a medicina, as linguagens profissionais, como a jurídica, por exemplo, o jornalismo, a computação, a culinária, a violência, o silêncio, etc. Pretendo estabelecer certas relações nesse texto que implicam a algoritmação como uma das herdeiras da instituição da vantagem enquanto maneira de dar visibilidade à vida, ao lado da caça às bruxas, na Europa dos séculos XV a XVIII, da instituição da disciplina de trabalho capitalística, para falar com Guattari, da invenção da ciência como única instância superior de conhecimento e fabricação de verdade, e da normalização das relações financiarizadas e do dinheiro, e de uma extensa série de medidas que tornam cada vez mais difícil a subjetivação, o tornar-se pessoa, o construir de si mesmo e do ambiente que ocorre em negociação, que sabe lidar com o imprevisto e que improvisa. A algoritmação quer fazer parecer que não precisamos mais nos dar ao trabalho de analisar grandes quantidades de informações e possibilidades para escolhermos as melhores, e que o algoritmo pode fazer este trabalho muito mais rápido e melhor, fornecendo um pequeno número de opções para escolha e nos livrando de um dos supostamente piores males que existem, a saber, a incerteza quanto ao que ainda não aconteceu. Eis uma das semelhanças da algoritmação com a feitiçaria. Ela é uma força que prevê o futuro. Neste caso, isso é feito a partir da coleta de dados do presente, ao mesmo tempo em que se atualiza continuamente as próprias ferramentas de coleta e fabricação dessa realidade futura, implicando maneiras de usar essas ferramentas, as próprias ferramentas de coleta e análise, e todas as suas características estéticas e sociais. Essas ferramentas elas vêm com uma série de características já embutidas. Previsibilidade estritamente ligada à reprodutibilidade. Uma retroalimenta a outra. Quanto maior controle e poder de observação, melhor se prevê o que vai acontecer no futuro. Essa função oracular é apenas a primeira semelhança entre algoritmação e feitiçaria, mas ainda há outras, como a invisibilidade. É sob esta proteção de invisibilidade que se dá a coleta de dados, todas as vezes que ocorre uma operação digital. Isso acontece porque, salvo quem consegue evitar, salvo hackers, né, toda vez que um computador acessa conteúdo em outro, este outro reconhece o acesso, que permanece registrado e vinculado. É um aperto de mãos.
entre dois terminais, pelo menos dois terminais. As atividades humanas cotidianas e profissionais mediadas por dispositivos digitais têm aumentado continuamente, de forma que cada vez mais registros são gerados, relacionando diversas camadas de nossa vida pessoal e profissional a alguma outra coisa. Telefones celulares registram percursos, tempos de permanência em locais, movimentações bancárias, comunicações pessoais, consumo de mídias e conteúdos, contatos, notícias, etc. Para não falar dos microfones e câmeras que podem captar palavras e expressões faciais. Às vezes tem dispositivo que acessa a sua câmera, você não sabe muito bem para quê, e ele está medindo o que você está pensando pela sua expressão facial, né? Apesar de concordarmos com os termos de uso que implicam essas coletas, é consideravelmente difícil de perceber o tamanho que esses dados, a princípio isolados e inocentes, podem ter quando acumulados massivamente. Embora se concorde com os privilégios de coleta, sob a visibilidade do inofensivo, como se as informações coletadas não constituíssem perigos ou violações de privacidade, o seu processamento cruzado é ainda mais obscuro. Não se pode saber de saída como que os dados cedidos para a coleta serão correlacionados a outros dados. Por exemplo, se a gente está em dois sites ao mesmo tempo, tem a Google Analytics olhando isso e combinando. Se a gente não for lá olhar, se a gente não descobre isso, a gente não sabe. Porque isso não está dado. Eles não estão falando, estou pegando seu dado para analisar com esse dado aqui. Não tem isso. Por exemplo, quando se pesquisa valores de passagens aéreas na internet, há ferramentas de análise de dados que permitem saber em quais sites se pesquisa e que podem relacionar essa informação a outras para fixar o maior preço possível para a passagem, calculando a disposição que se tem para pagar. Tem o termo willingness to pay, tem termo isso. E a urgência para viajar. É dessas correlações, das análises cruzadas das gigantescas quantidades de dados, os Big Data, que emergem padrões potenciais de comportamento também chamados de perfis. Nós não somos pessoas, nós somos perfis. Nossos dados não dizem respeito a nós como indivíduos, e sim a nossos perfis de comportamentos potenciais. É aqui que entra a contrapartida da previsibilidade algorítmica, que é a reprodutibilidade das condições. O custo de processamento da Big Data, em tempo e dinheiro, está diretamente relacionado à capacidade atual da tecnologia de processamento de dados, de forma a tornar necessária a adoção de prioridades. Não dá para computar tudo, deixando de fora informações menos drásticas para a previsão. É quando não importam, por exemplo, os desastres ecológicos, pelo menos a primeiro plano, primeiro momento. Isso se chama regularização e funciona como uma forma de tornar os cálculos probabilísticos efetivamente possíveis. No entanto, quanto mais se sacrifica a informação total, ou seja, quanto menos informações o processamento algorítmico pode englobar em seu conjunto mínimo indispensável, menor a capacidade do algoritmo em bem determinar os futuros mais prováveis. Os mesmos dispositivos que registram, medem e correlacionam os dados também são os mediadores de diversas atividades cada vez mais indissociáveis do cotidiano e do profissional. Isso foi falado aqui hoje mais de uma vez. Quanto maior a abrangência dos dispositivos, quanto mais eles mediam nossas atividades, maior é a possibilidade que têm as regulamentações algorítmicas de serem aplicadas, discretamente, nos próprios dispositivos. E, no limite, no ambiente, uma vez que a internet das coisas se espalha e que as cidades passam a ter sistemas inteligentes de gestão coletiva. Em outras palavras, os cálculos probabilísticos algorítmicos agem preventivamente, baseados na mineração digital da Big Data, coletada, sobretudo, sem consentimento, e se dirigem não às pessoas, às usuárias, mas aos próprios dispositivos. É quando os aplicativos eliminam a concorrência analógica para depois restringir e reformular as possibilidades que oferecem, não para melhorar a oferta, mas para torná-la mais adequada à perspectiva dos lucros que elas geram. É quando as informações podem ser fabricadas sob medida e entregues diretamente aos receptores, a quem despertará o interesse apropriado. Considerando que os dispositivos estão disseminados o suficiente para se confundirem a grande parcela do ambiente, pode-se dizer que uma governamentalidade algorítmica distribui suas ações regulatórias, estou repetindo, porque é meio complicado, determinadas sem sujeito a partir de correlações de dados que igualmente não dizem respeito a ninguém, quer dizer, os dados sozinhos, eles são dados muito pequenos, você precisa de uma grande quantidade de dados para chegar perto de um aspecto de seja lá o que diz respeito, considerando que os dispositivos estão disseminados o suficiente para se confundirem a grande parcela do ambiente, pode-se dizer que uma governamentalidade algorítmica distribui suas ações regulatórias diretamente no meio, impedindo ou dificultando a desobediência, tanto no nível do imaginário quanto no nível da intervenção ativa.
ações policiais planejadas, intervenções financeiras, flutuações de câmbio, leis de imigração, regulamentações profissionais, códigos penais, disponibilização de aplicativos, algoritmos que filtram pesquisas, projetos de educação, produção e distribuição de conteúdo de entretenimento, cultura, etc. Por exemplo, já tem pena sendo dada por análise algorítmica. Quanto que essa pessoa merece ficar presa? O algoritmo vai lá e responde. E é exatamente aqui que a algoritmação mostra suas afinidades com a caça às bruxas e com os grandes cercamentos de terras comuns da Europa do século XV a XVIII, enquanto projeto de dessubjetivação humana, ou seja, como uma ferramenta para restringir a própria invenção de si e resultar em possibilidades mais previsíveis e, por isso, melhor controláveis e mais lucrativas. Gostaria de chamar a atenção para a descontinuidade entre separar pessoas da terra, das comunidades... Gostaria de chamar a atenção para a descontinuidade entre separar pessoas das terras, das comunidades e das profissionais de feitiçaria com quem se relacionam e a maximização do controle social e dos fluxos financeiros. São duas coisas que, a princípio, a gente não consegue notar uma continuidade plena, né? É nesse descontínuo que eu estou dizendo que é a feitiçaria. A caça às bruxas e os cercamentos foram procedimentos voltados à reprodutibilidade de cenários, de situações. Sua necessidade veio da crescente demanda de produção para alimentar as então jovens rotas comerciais e suas implicações: especialização, excesso, acúmulo, alienação, segredo, concorrência, etc. Em um cenário no qual, então, quando veio essa necessidade de crescente demanda... Sanduíche. Sua necessidade veio da crescente demanda de produção para alimentar as então jovens rotas comerciais e suas implicações, em um cenário no qual se tratava a terra como um ser vivo, a mãe. Inclusive, muito interessante essa colocação sobre isso. No qual não se concebia tratá-la, isso eu tirei da Silvia Federici, no qual não se concebia tratá-la como uma coisa subjugada, inconsciente e explorável. Além da objetificação da terra, as quantidades de produção que esse sistema exige implicam regularidade de trabalho precisa, em desconformidade aos ritmos sazonais. E, à época, os hábitos de trabalho emergiam de outras prioridades. Se dava mais atenção à conversa secreta da terra, que bruxas iniciadas e pessoas que admitem o mistério podem escutar, se prestarem atenção à natureza. E aqui eu estou falando junto a Silvia Federici, a Isabelle Stangès e a Starhawk, que é uma bruxa ativista americana. Esteve no Brasil ano passado. É nesta medida que afastar as pessoas da terra, restringi-las a um convívio nuclear dentro de casa e perseguir as profissionais da mágica privilegia as condições de otimização de processos e, consequentemente, de lucros. O cercamento algorítmico é herdeiro disso. Ao operar pela elaboração de perfis no lugar de estimativas médias, a algoritmação escalona a atomização de indivíduos, captura sua atenção e media extensivamente suas ações com o mundo. Quanto mais as possibilidades passam pelos dispositivos, que não se restringem a celulares, mas englobam toda a rede computadorizada digital, que em sua larga maioria é privada e proprietária, mais se passa a imaginá-las dessa forma. Ou seja, quanto mais as possibilidades passam pelos dispositivos, mais se passa a imaginá-las dessa forma. O que aos poucos atualiza o imaginário, que por sua vez deixa de guardar impressões de outras possibilidades, que não fazem parte desse sistema. Ou seja, gradualmente se torna mais e mais difícil de imaginar como proceder com qualquer ação que seja, sem necessitar da mediação desses dispositivos. É como nos separar não apenas da Terra, mas de nós mesmas. Retomando, abordar a algoritmação como uma feitiçaria me permite certos pensamentos, habilita certas ações possíveis. No caso, tendo a feitiçaria visibilidade, posso me proteger dela. Há diversas formas de proteção, e uma delas é se afastar o máximo possível de dispositivos. Polêmico. Mas há também outras, que envolvem semear imaginários e reconectá-los aos sonhos. A última barreira do capitalismo é o sono e o espaço do sonhar, que ainda não pode ser monitorado nem evitado. Nestes espaços residem poderosas forças contrárias ao capitalismo e à vantagem. Tradicionalmente, as práticas mágicas operam acesso a esse espaço, que é também a sopa cósmica, que pode ser qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer tempo. E aqui eu estou falando de feitiçaria, mas também de física subatômica e quântica, bem como de química, biologia, psicologia, antropologia e possivelmente mais algumas. No entanto, desde que a bruxaria foi quase extinta, a magia foi exilada na loucura, nas crenças culturais toleradas e nas artes.
e, secretamente, na ciência, a qual seria objetiva e, portanto, a única verdadeira. A algoritmação é verdadeiramente mágica. Último parágrafo. E também são as artes. Não falo de práticas artísticas com caldeirões, sapos, nem nenhum outro clichê ou exemplo preconceituoso de filme, ainda que estes sejam possíveis e admissíveis. No caso das artes, se fazem obras ou performances ou algo deste tipo, generalizando bastante. Ativar os potenciais mágicos da arte significa o mesmo que significa abordar a algoritmação como feitiçaria, ou seja, habilitar certas maneiras de relação. A algoritmação potencializa a dessubjetivação. Como potencializar a subjetivação com a arte? Estou certo de que existem inúmeras maneiras. Atualmente, pesquiso arte sonora e fotografia, e nessas tecnologias experimento a fabricação de cenários nos quais certas marcas permanentes da realidade somem por instantes, durante os quais ela pode ser refeita de outra maneira, não indexada. Isso está muito por cima, né? É uma pesquisa inteira de mestrado, né, aqui nessa frase. Defendo aqui a importância de ter em mente a todo instante que precisamos libertar nosso imaginário coletivo das forças algoritmadoras, pois a cada atualização de sistema e aperfeiçoamento de máquina, nossas maneiras de fazer e de imaginar vibram mais e mais na mesma frequência que os algoritmos, ou seja, numa frequência que emerge de dados e de seus cruzamentos e não de indivíduos e sujeitos. Muito obrigado. Gustavo, nossa, que vozeirão. Pois é. Eu acho que eu vou cantar. Gustavo, parabéns. A pesquisa é maravilhosa. Eu tive a satisfação de estar na banca da sua dissertação. Eu também tenho essas preocupações que você tem. Acho que você desenvolveu isso de uma maneira muito bacana. Eu queria só comentar com você. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário para ouvir o que você tem a dizer. Que o mecanismo básico desse controle é oferecer a segurança. Quer dizer, ele te mostra o perigo, e acho que você coloca isso, a questão da incerteza como um problema, né? No lugar de ser um estímulo, passa a ser considerado um problema, e a partir daí ele oferece a segurança, e com isso ele consegue essa... E aí uma palavra interessante que acho que a Stenger fala, que é a tal da contramagia, né? Então eu acho que tem inúmeros caminhos para fazer isso, e sexo, sexualidade, diversidade é porque esse controle quer mesmo restringir a diversidade, fica mais fácil de controlar. E acho que a experiência e os estados não ordinários de consciência, é uma coisa que a gente andou discutindo até na oficina que a gente fez, me parece o caminho de produzir um pensamento divergente. Obrigado pelo comentário, pelos elogios. É bem generoso. De fato, a segurança é um dos maiores argumentos. Né? A segurança, e ela é apresentada de várias formas, né? Uma segurança contra desonestidades de maneiras gerais, sim, né? E a segurança também contra a incerteza. O algoritmo, pelo que eu pude perceber das fontes da ciência da computação, ele serve para duas coisas básicas, né? Uma delas é reduzir ao máximo o trabalho de pensar. Eu estou citando, tá? Brian Christian e Thomas Griffith são um cara de Stanford, outro cara que é jornalista, fala sobre essas coisas. Eles têm um livro chamado Algoritmos para a Vida, ou para Viver, e eles dão provas matemáticas para tudo, quer dizer, um trabalho assim. Eles falam, então, que o algoritmo serve para reduzir ao máximo o trabalho de pensar e para evitar ao máximo a incerteza. Só que todo o contexto de invenção do algoritmo, né, que são as ciências da computação, está voltado, todo não, né, mas predominantemente para o mercado.
Então, quer dizer, os estudos algoritmos eles servem para saber o que vai acontecer. Sabendo o que vai acontecer, não importa, assim, por exemplo, se suas vendas vão ser de 13%. Se você tem certeza que vão ser de 13%, você regula o seu preço para valer a pena vendendo 13%. Dá para fazer certos arranjos assim, né? Então, a segurança é contra a incerteza também. Né? Mas tem também, sei lá, aceitar que seu filho, sua filha vai ter um chip implantado para você evitar os perigos dessa pessoa ser sequestrada. Né? Então, tipo, tem todos isso. Mas, de forma geral, eu acho que tem bastante a ver com, por exemplo, o que o Pasquier falou bastante, né? Que é tipo prático, é mais prático. Né? A algoritmação deixa muita coisa mais prática. Você não precisa pensar, você faz o seu processo criativo de composição muito mais rápido, porque você tem vários modelos prontos. E você pode fazer uma playlist de 1 hora ajustando alguns parâmetros em 5 minutos. Né? Então, tem todos esses argumentos que são os argumentos que mais chegam. E o argumento também da inocência, né? Porque os dados que estão pegando são dados que não dá para falar que é você. E, de fato, nenhum dado desses que são coletados dizem que eu sou o Gustavo Lemos, mas junta 3, 4 e dá para saber. Né? Então, assim, tem várias formas, várias maneiras de dar visibilidade para a coisa que convencem a gente a adotar. Né? Mas acho que as duas maiores são realmente a segurança e a praticidade, né? Tipo, poder trabalhar mais, melhor, e com maior lucro, com maior alcance, enfim, reproduzir mais. Olá, muito interessante a apresentação. Fiquei pensando várias coisas. Agora mesmo vou dizer uma só coisa. Estava lendo um livro de Roberto Calasso, que é um escritor, pensador italiano, Lo Innominabile Attuale. Acho que foi traduzido ao espanhol como al revés, La Actualidade Innombrable. Mas o título é Lo Innominabile Attuale. Ele fala neste livro de um homo secularis. O homo secularis está atravessado pelos algoritmos. E uma característica, eu queria comentar disto, uma característica deste homo secularis, dos algoritmos, é a ilusão que gera de eliminação dos intermediários. A sensação de ação direta sobre as coisas. Eu fiquei pensando nisso porque acho que entendi bem na velocidade da leitura, mas estou contente. Tenho a sensação de compreensão que existe você falou, uma governabilidade algorítmica que dissemina ou dispersa as regulações diretamente no meio. Uhum. E isso não tem um intermediário, como se não. E isso gera uma impossibilidade da desobediência, não? Desativa a possibilidade diretamente. Então eu pergunto se deveríamos fomentar não diretamente a desobediência, mas a possibilidade de como pensar isso, não estou seguro. Mas também queria perguntar se você sabe do livro, você mencionou Stenger, Isabel Stenger, sim. Bruxaria Capitalista. Sim. Também, era isso. Obrigado. É uma das referências principais do trabalho. Sim, estava traduído agora, uma amiga tradujo para a editorial ACT em Buenos Aires, um livro de Philippe Pinharé. Sim, e ela Isabel Stenger. Fomentar a desobediência, né? Eu acho que assim tem uma coisa que eu também fiquei pensando bastante a partir da fala do Pasquier, que é o seguinte: eu acho que hoje em dia está um pouco difícil, está um pouco complicado da gente discutir inteligência artificial e algoritmo sem sempre lembrar que isso existe, né? Que os dispositivos eles possibilitam, assim, eles dão muita facilidade para que tudo que a gente faz seja medido
e analisado, e que isso sirva como assim, ferramenta para melhorar esse sistema de uso, né? Só que o que a gente não pode esquecer é que todos esses dispositivos e todas essas redes, elas são proprietárias. E elas pertencem a empresas que têm como diretiva principal o lucro. E que eles olham para a gente como coisas para serem contornadas ou usadas, né? Coisas para dançar junto, mas a diretiva é lucro, é dinheiro, lá no fim, está sempre isso, né? Então, assim, eu acho perigosíssimo quando a gente vai chegando numa realidade em que todas as nossas ações cada vez mais passam por dispositivos e a gente tem meio que as possibilidades do que a gente pode fazer com os dispositivos, e é cada vez menos, né? Porque os dispositivos são cheios de caixa preta, quer dizer, são poucas as pessoas que sabem fabricar um celular, que sabem abrir e ver como é, que sabe mexer no código para evitar de ser rastreado, enfim, são poucas pessoas, então tem muita caixa preta, a gente não sabe mexer naquilo direito, né? E tem tanto essa questão quanto a questão do imaginário, porque a gente passa muito tempo fazendo a coisa de um jeito e aí a gente acostuma com isso, né? E não é que está escrito em pedra, ou aliás, talvez esteja escrito em pedra, e a pedra também não dura para sempre, então não é assim que fez, está feito, acabou, né? Mas quanto mais a gente dobra um papel, mais difícil tirar a marca depois, então, né, eu acho que ter a possibilidade de desobediência é sempre muito importante. Eu acho que sim, que precisa pensar nisso. Eu acho que tem umas iniciativas de código aberto que vão super nessa direção, né? E assim, me parece que isso também é feito com um silêncio grande, né? Então isso vai acontecendo, a gente não está vendo, e cada vez mais parece que, sei lá, cada vez mais eu escuto de gente falando, pô, eu estava em tal lugar falando de feira livre, aí me apareceu um